Nós já ouvimos falar em poluição aqui da Baía de Santos, que é uma região, um porto muito utilizado. Outro dia, o navio norueguês deixou vazar óleo, tem esgoto lá, tudo mais. Agora, Baía de Santos contaminado por cocaína, eu nunca ouvi falar isso e a notícia não chamou a atenção. E ela é fruto de uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo. Nós pedimos aqui ao professor Camilo Dias Seabra Pereira para conversar um pouco conosco. Professor Camilo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia. Doutor Camilo, como é que surgiu essa ideia de fazer esse tipo de análise da água da Baía do Porto de Santos, hein? Bom, nós começamos desconfiando da presença de remédios na água em função do esgoto não tratado, lançado na Baía de Santos, né, por diferentes fontes, mas ao iniciarmos as pesquisas com remédios, nos deparamos com a presença de cocaína também na água e uma concentração alta, né, uma concentração parecida com a da cafeína, que é uma substância muito usada no nosso dia a dia. Então esse dado nos chamou a atenção e a partir daí começamos a monitorar a presença dessa substância, porque o primeiro estudo aconteceu num carnaval e aí pensamos, puxa, pode ser um fenômeno do feriado, né, o uso dessa substância, mas depois passamos um ano inteiro, as 4 estações do ano monitorando e essa droga se mostrou presente como um contaminante realmente da Baía de Santos. Professor Camilo, houve algum momento em que essa contaminação foi maior ou menor ou não? As concentrações do carnaval são maiores do que ao longo do ano, mas isso já era esperado. Entretanto, o que nos chama a atenção é que a concentração de cocaína é mais alta do que o seu metabólito, aquilo que sai na urina dos usuários, porque mundo afora é mais comum encontrarmos o metabólito em maior concentração, né? Mas aqui não, aqui a gente encontra a cocaína pura. Professor Camilo, isso quer dizer, em outras palavras, o seguinte, que a contaminação, além de seres humanos, pode ser motivada, por exemplo, por descarte ou a tentativa de tráfico dessa droga através de navios e que, porventura, caiam aí no mar, no Porto de Santos? Olha, é difícil afirmar, porque quando a gente encontra cocaína no mar, a gente não tem como determinar a fonte. Mas uma coisa é certa, é uma droga que está sendo perdida pelas tubulações de esgoto, uma droga que pode estar sendo perdida também, né, como você disse, em atividades de transporte, de manuseio, mas é difícil a gente saber de onde vem. O fato curioso é que é uma droga cara, né, e que está presente em altas concentrações na água, então realmente é uma perda nesse manuseio, no transporte. Talvez também nós desconfiamos um pouco que na hora do preparo do crack, porque o crack, infelizmente, é uma epidemia também, né, em regiões metropolitanas, um problema de saúde pública aqui na região também, então talvez na hora do preparo do crack, que ele é 40% em média, a cocaína, talvez também esteja sendo perdido ali para a rede de esgoto, né? Professor Camilo, essa alta concentração de cocaína aí no Porto de Santos, ela afeta também a vida dos animais? Ela chega, por exemplo, a aparecer em animais que vivem aí no Porto? Sim, esse foi o dado mais interessante, o dado mais recente que nós temos, né? Porque a partir, então, da identificação da ocorrência durante todo o ano, o próximo passo foi verificar se essa droga estava nos animais. E aí nós trabalhamos com mexilhões, com marisco, né? Aqueles que são consumidos também por pessoas, e eles tinham acumulado a droga no seu corpo, no seu organismo. Então nós pudemos detectar, inclusive, uma concentração maior do que aquela na água, a gente chama isso de bioacumulação. E a partir daí, começamos a investigar os efeitos, quer dizer, o que significa essa droga no organismo desses mexilhões, né, desses mariscos. E percebemos que eles têm diminuição da sua reprodução. Então, o seu sistema reprodutivo é impactado negativamente pela presença dessa droga. Ela acaba desregulando hormônios importantes que fazem com que as fêmeas não consigam amadurecer os seus óvulos, o ovário de peixes também não amadurece no tempo certo, e isso acaba gerando efeitos a médio e longo prazo. Então, quer dizer, os animais não estão morrendo, né? A gente não vê mortalidade de peixe ou de mariscos em função da cocaína, claro, as concentrações não são tão altas, mas a gente pode esperar, então, um risco de médio e longo prazo. Agora, professor Camilo, seria bom, então, ou seria prudente não consumir esses animais, sejam quais forem, que forem pescados ou capturados da Baía do Porto de Santos?
Olha, esses animais que nós trabalhamos foram animais coletados diretamente ali nas pedras, próximo às praias e aos canais, né? Algumas ilhas costeiras que nós temos ali, muito próximas à praia. Então, a orientação é não consumir esses animais que as pessoas encontram quando estão, por exemplo, caminhando na praia ou andando, né, pelas pedras. É melhor não consumir, porque também, a cocaína está mostrando para a gente que esses animais são expostos a esgoto doméstico não tratado, né? Isso significa que não só a cocaína, mas uma grande gama de contaminantes podem estar presentes, e não só substâncias químicas, mas também organismos patogênicos, né? Micro-organismos, bactérias, vírus, que podem comprometer a saúde humana também. Então, aqui em Santos, é melhor você comprar, né, esses organismos mariscos, seja qual for o pescado, é melhor você comprar de estabelecimentos comerciais, onde você pode, então, perguntar sobre a procedência e você pode ter uma segurança maior para o consumo. Não é bom que as pessoas tenham essa... Né, às vezes, antigamente se fazia mais isso, né? Você estava andando pela praia, passava por umas pedras, raspava, levava para casa e comia. Infelizmente, a gente não tem essa qualidade aqui desses animais na Baía de Santos. Camilo, muito obrigado aqui por sua participação conosco. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Professor Camilo Dias Seabra Pereira é professor da Universidade Federal de São Paulo.